Porque enquanto o mercado para quem domina programação como uma atividade fim tem esse tamanho aqui, o mercado para quem domina programação como uma atividade meio pode ter esse tamanho aqui. Esse aqui provavelmente é o vídeo mais importante que eu já fiz, porque nele eu quero te mostrar uma forma completamente diferente de enxergar a programação, que eu acho que ninguém está olhando dessa forma por aí. Então, para poder te explicar que forma é essa, eu vou precisar voltar alguns anos, contar um pouquinho da minha história e de como que eu encarei a programação desde que eu comecei a trabalhar. O primeiro emprego mais sério que eu tive, eu comecei trabalhando como estagiário do setor de logística da Ambev, aqui de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. E lá eu entrei basicamente auxiliando a gerência e os coordenadores a desenvolverem melhores processos nas áreas. Então a gente tinha uma série de coisas que era importante fazer: carregamento de caminhões, controle, gerenciamento de estoque, integração com a fábrica, integração com times de vendas. E desde que eu entrei, eu já tentava resolver os problemas utilizando programação desde cedo, através das macros do Excel. Que quem domina o Excel sabe que existe uma linguagem de programação lá dentro, que é o VBA, que te permite fazer algumas coisas um pouco mais complexas do que planilhas. E teve um problema em específico que a gente vivenciou uma vez, que eu resolvi por programação, que eu acho que mudou minha mente para sempre. De tempos em tempos, o nosso estoque ele ficava muito cheio. Basicamente o que a gente tinha era um grande galpão, mais ou menos como o dessa foto, só que umas 50 vezes maiores. E todos os produtos eram organizados em box com esses pallets dessa foto aí. Cada box cabia mais ou menos uns 70 desses pallets e a gente tinha dentro do estoque mais ou menos uns 400 boxes. Então eram muitos produtos. E dentro de cada box, é claro, a gente não podia misturar produtos, só podia ter um tipo de cada um. Um teria Pepsi 2 litros, um teria Pepsi 600 ml, o outro teria Skol, o outro teria Brahma e assim por diante. Só que de tempos em tempos, o armazém começava a receber muita carga. Ele recebia de outras fábricas ou mesmo da fábrica que estava internamente. Isso fazia com que ele ficasse lotado. E qual que é o problema disso? Primeiro, quando o armazém estava muito lotado, a gente começava a misturar produtos do mesmo tipo com datas de validades diferentes. E aí, na hora de carregar os caminhões, era muito comum a gente carregar os produtos mais novos primeiros e deixar os que estavam mais perto de vencer para o fim, por uma simples desorganização. E segundo, também acontecia de estar tão cheio que a gente precisava guardar os produtos que estavam chegando nos próprios corredores. Isso gerava risco de segurança, a gente não conseguia andar direito para o armazém, era um caos real. E tem mais um ponto. Como o mesmo box ele não podia misturar produtos diferentes, às vezes acabava acontecendo da gente ter um espaço vazio em alguns boxes e produtos no corredor ocupando espaço. Então isso aqui é um grande problema de otimização que é para um ser humano, nessa foto aqui a princípio parece fácil de resolver. Só que lá na Ambev, esse armazém aqui ele tinha 400 boxes com 300 tipos diferentes de produtos. Então era um problema complexo demais para um ser humano conseguir resolver. E o que eu fiz na época? Eu criei um programa que ele baixava as posições de cada item desses no sistema em relação aos boxes. Eu fui em cada um desses boxes e eu mapeei quantos pallets cabiam em cada um. E aí dessa forma, o meu script ele me dava qual era o percentual de ocupação que a gente tinha nos boxes e qual era o percentual de ocupação que a gente tinha na rua. E ele recombinava todo o armazém de lugar, tentando minimizar esse percentual de ocupação. Ou seja, nesse caso aqui, ele pegaria esse produto aqui, colocaria no corredor e provavelmente guardaria esse outro. E ele fazia isso para o armazém inteiro. Então foi um script que eu fiz, que eu utilizei programação para poder fazer um cálculo que era muito difícil para a equipe conseguir fazer na mão, porque era complexo demais. E esse aqui é só um dos exemplos, porque eu automatizava praticamente tudo que eu encontrava pela frente. E alguns anos depois eu saí da Ambev e fui trabalhar na Quantitas, que é uma empresa que faz gestão de recursos no mercado financeiro. Eu levei toda essa bagagem que eu tinha de programação na época, isso era com Excel e com VBA, para dentro do mercado financeiro para tentar resolver os problemas daqui que eu nem sabia quais eram, só que do meu jeito, que é tentando programar e pensando como automatizar as coisas. E aí na Quantitas eu comecei a trabalhar junto com o Adriano, que é um dos fundadores aqui da Zimove Academy, e a gente começou a utilizar a programação como uma aliada para testar e simular estratégias de investimento em dados históricos. Então a gente analisava o mercado, fazia suposições sobre como o mercado deveria se comportar, montava alguma estratégia de investimento que ela iria dizer, compra ações do Banco do Brasil em tal cenário, vende ações da Vale do Rio Doce em outro. E essa estratégia aqui, ao invés da gente simplesmente já sair operando, já sair colocando capital, a gente utilizava a programação para poder olhar para dados históricos, simular ao longo de muitos anos o comportamento dela, refinar bem a estratégia para daí sim levar para a parte de programação. E o que essas histórias têm em comum? Se vocês pararem para perceber, em ambas elas eu utilizei programação como uma ferramenta para a resolução de problemas.
Eu não tinha pretensão de ser um programador na Ambev, assim como eu também não tinha pretensão de ser um programador na Quantitas, só que a habilidade de programar ela veio comigo como uma ferramenta para resolver os problemas que eu encontrei na minha vida profissional. E essa é a mensagem central desse vídeo que eu vou discorrer com vocês um pouquinho mais. Eu quero que mais pessoas enxerguem a programação da mesma forma. E na verdade, nessas minhas duas histórias, a programação ela fez duas do que eu considero que seriam as três coisas que ela é boa em fazer. Primeira delas, resolução de cálculos que seriam sobre-humanos, entre aspas, porque a máquina tem uma capacidade muito superior a nós. Então lá na Ambev, quando eu tinha um problema de resolução do estoque, ele testava diversos cenários ao mesmo tempo. Fazendo na mão, o ser humano olhando e pensando, seria muito complexo para ele fazer. Então eu utilizei a máquina para poder calcular isso por mim e me dar o melhor cenário. No mercado financeiro também, eu pedi para ele analisar 10 anos de mercado. Ele fazia 1000 operações simuladas, testava 500 variações de parâmetros. É muito para um ser humano normal conseguir calcular. Segundo ponto, a máquina é muito boa em automatização de tarefas. Se vocês têm rotinas que fazem diariamente na mão, preencher alguma planilha, entrar no computador e organizar e formatar relatórios, entrar em algum site e baixar essas informações, isso eu consigo tranquilamente programar um computador para fazer isso por mim, isso vai me gerar tempo, eu não vou precisar desempenhar aquilo na mão. E a terceira grande coisa que a programação pode nos entregar é a construção de sistemas. Ou seja, é tu ou alguma empresa criar algum produto comercial, seja um aplicativo, um site, um sistema web e comercializar isso com as pessoas. É entregar uma funcionalidade nova em massa. Um jogo de celular novo, um aplicativo de mobilidade como o Uber, um aplicativo de entregas como o iFood. E se vocês pararem para pensar, todo o mercado de programação hoje é concentrado nessa terceira opção. E como que está o mercado para quem trabalha com programação de maneira profissional hoje em dia? A gente teria, de um lado, as empresas de tecnologia, como iFood, Uber, Netflix, ou seja, eles estão interessados aqui em construir algum tipo de sistema que vai ser comercializado com terceiros. E de um outro lado aqui, nós temos os desenvolvedores, os devs, que vão entrar aqui com conhecimento das linguagens que as empresas pedem. Então, hoje em dia, a gente tem muito HTML, CSS, JavaScript, React, Vue, mais recentemente, Node.js, Java, C Sharp. São todas as tecnologias que essas empresas aqui pedem para poder fazer manutenção ou construir sistemas que vão ser comercializados com os outros. Essa aqui é a relação mais comum de trabalho para quem estuda programação para se tornar um programador, um dev ou um desenvolvedor. É utilizar o seu conhecimento de programação como uma atividade fim e ser remunerado por isso. Só que por volta de 2017, 2018, a gente começou a ver o crescimento de duas profissões novas, que é o analista de dados ou o cientista de dados. O analista de dados, assim, de maneira mais resumida, ele é um cara que antigamente era conhecido como planilhador da empresa, o analista geral que utilizava Excel. Só que as empresas começaram a perceber que quando elas contratavam analistas que dominavam também programação, os resultados desses profissionais eram muito superiores a quando eles não dominavam. E o cientista de dados, aqui em especial, ele é um cara que, além de ter que dominar o negócio e programação, ele tem que entender de machine learning para poder construir alguns modelos preditivos de mais valor ainda para as empresas. E o que esses caras têm de tão especial para a nossa discussão? É que, diferente dos devs, que dependem única e exclusivamente do domínio de programação para poderem desenvolver o que eles precisam, os analistas de dados usam programação como uma ferramenta para a resolução dos seus problemas. Porque eles precisam também, além da programação, dominar estatística e visão de negócio. E o mais interessante é que, enquanto o produto de um dev é um sistema na qual ele constrói com as tecnologias que ele domina, o produto de um trabalho de um analista de dados são ações práticas para sua empresa. Ou seja, ele vai pegar todos os dados que a empresa fornece para ele, analisar aquilo e a partir daí refletir sobre isso e dizer para a empresa estrategicamente o que ela deveria estar fazendo. Eu, na verdade, quando estava trabalhando lá no mercado financeiro, desenvolvendo estratégias, eu nada mais era do que um analista de dados focado para mercado financeiro. E as ações que eu tomava eram decisões de compra e venda no mercado financeiro, utilizando esse combo de conhecimentos aqui. Então, qual que é a grande sacada? O que tem de tão interessante na criação do analista de dados? Que é uma profissão que já está popular, que está utilizando programação como uma atividade meio, ou seja, como uma ferramenta de resolução de problemas, e não apenas como uma atividade fim, ou seja, vou ser programador, vou ser a programação. E o que tem de tão especial nisso aqui? É que quando a gente começa a entender a programação de fato como uma ferramenta de resolução de problemas, como eu entendi lá atrás, a gente começa a refletir que outras profissões podem sair daqui. E galera, não me entendam mal, eu não estou criticando quem está nesse mercado aqui.
Até porque eu acho que é um mercado super importante e eu acho que esse vídeo nem é para ti. Essa é uma mensagem que eu quero passar sobre programação para todo mundo que está fora. Porque enquanto o mercado para quem domina a programação como uma atividade fim tem esse tamanho aqui, o mercado para quem domina a programação como uma atividade meio pode ter esse tamanho aqui. É infinitamente maior. Eu quero que vocês reflitam comigo como isso pode acontecer. Análise de dados aqui é um primeiro passo que a gente está dando fora desse mundo de construção de sistemas e programação como ferramenta. Mas lá na Ambev, por exemplo, eu já estava desempenhando uma tarefa no setor de logística que seria super viável para eles me contratarem lá como um programador de logística. Esse cargo aqui não existia, eu acho que nem existe, e ele só vai passar a existir quando os gestores do setor de logística entenderem programação, entenderem o poder que ele pode dar. Só que o que eu trouxe de resultados para ele desempenhando esse papel aqui foi muito grande. Eu sei que tem coisas que eles fazem até hoje, 5, 6 anos depois, que era produto do meu trabalho, levando programação para eles, numa simples planilha de Excel, com algumas macros. Se eu vir aqui embaixo, no mercado financeiro, o cargo que eu desempenho, ele, de certa forma, ele já existe, ele está recém se popularizando, que é o trader quantitativo. Ou seja, ele é o analista de dados que ele é especializado no mercado financeiro, usa a programação para poder desenvolver melhores estratégias de trading. E o que eu quero que vocês entendam é que existem infinitas outras possibilidades aqui no meio que a gente nem está cogitando, porque as pessoas que aqui estão não dominam programação. Tem uma série de vídeos no nosso canal aqui no YouTube que é Ideias com Python, que eu pego cada uma dessas áreas aqui e desenvolvo algumas ideias que vocês poderiam levar para elas dominando programação. Uma que a gente sempre começa, que eu acho que é extremamente passível de programação, é a contabilidade. A contabilidade é lotada de processos que seriam muito facilmente automatizados, às vezes por um estagiário que domina um pouco de Python. Só que na maioria dos escritórios de contabilidade por aí se perde muito tempo com rotinas que são bobas porque o gestor do escritório não sabe programar ou não sabe do que a programação é capaz. Vou dar alguns exemplos. Eu acredito que diariamente quem trabalha em escritórios assim deve perder tempo conciliando planilhas, entrando em e-mail, baixando PDFs e organizando em pastas, lendo e-mails, pegando de repente código de barras e pagando para os clientes, fazendo conciliação de balanços, DRS, entrando em sites dos governos, entrando em APIs de ERPs como Conta Azul. Cara, tudo isso dá para ser automatizado com uma linguagem simples como Python. Um processo que às vezes tu precisaria de 10 pessoas para desempenhar por ti, tu poderia tranquilamente substituir por uma pessoa que dominasse programação, pudesse operar isso por ti, e tu, enquanto gestor do escritório, dá as diretrizes para ele. Tem duas alternativas aqui. Ou tu, contador, estuda programação e codifica, ou tu vai atrás de algum programador e ensina para ele o que precisa ser feito. Cara, eu, contador, eu estudei programação, eu sei que é um pouco difícil para mim, só que eu vou te contratar com um cargo que eu inventei aqui, que é o programador de contabilidade. E tu vai automatizar todos os nossos processos. Eu quero que tu entenda o que está acontecendo no escritório, domine programação e traga soluções automáticas para a gente não perder mais tempo com isso. Isso não é uma viagem, isso é fácil de se fazer. Toda tecnologia está por aí. Só que o grande problema do mercado hoje é que esse conhecimento está centrado aqui nos devs. E, gente, ser dev não é uma tarefa fácil. É bem difícil. Ser um analista de dados também é difícil. Porque o dev, ele é o cara que ele precisa estar ciente das tecnologias mais atuais do mercado, as melhores práticas, ele vai construir sistemas complexos, que vão receber aí centenas de milhares de usuários ao mesmo tempo, dominar tecnologias de nuvem. Estar aqui exige muito conhecimento técnico, não é para qualquer um. Só que estar aqui não é tão complexo. A gente não precisa usar as melhores tecnologias do mundo para estar aqui. Vamos pensar um outro exemplo. Gente, imagine a caixinha governo. Quantos processos poderiam ser automatizados se existissem mais programadores para cada repartição pública do governo? Quanto de burocracia a gente não poderia cortar? Quão melhor poderia ser, de repente, a segurança pública? Gente, tecnologia de reconhecimento facial, de posicionamento de pessoas, está por aí, qualquer um consegue utilizar. É muito tranquilo de cada cidade do Brasil ter o seu próprio programador e esse cara fazer um mapa de risco da cidade. Aonde estão pessoas, quais pessoas têm mais probabilidade de cometer crime e deslocar a polícia para esses locais de riscos com uma facilidade maior. O mapeamento de população pode ser feito dessa forma, as tecnologias são todas de graça, só falta conhecimento. Quanto a gente, de repente, conseguiria reduzir processos em INSS ou processos grandes no governo? Outra caixinha aqui, setor jurídico. Quão mais rápido poderia ser o nosso processo jurídico se a gente utilizasse tecnologias de repente, leitura de processos, entender quais são os pontos centrais ou passíveis de revisão e já melhorar a vida de advogados
juízes e juízes, avançar com os processos, reduzir o tempo médio que se espera no setor jurídico. Setor de saúde, quantos projetos semelhantes ao de otimização dos box que eu fiz lá na Ambev poderiam ser feitos para hospitais? Será que a gente não poderia utilizar a programação para, de repente, remanejar melhor escalas de trabalho de enfermeiros e médicos e otimizar e reduzir o tempo médio de espera em hospitais? Pré-encomenda de insumos, qual o tempo médio de liberação de um leito? Será que não seria possível utilizar as câmeras de segurança de um hospital para, de repente, fazer mapas de calor de quais hospitais da cidade estão com mais risco de lotação por conta da entrada de pessoas? Será que não seria possível fazer uma realocação de médicos de maneira mais eficiente, baseado nesses dados que a programação já deu pra gente a priori? Isso aqui não é difícil de fazer, são ideias que eu, quando tinha 20 anos na Ambev, pouca experiência em programação, sabia só programar em VBA, eu melhorei a vida de 300 pessoas que trabalhavam no setor de logística. Isso aqui não é difícil de fazer. Só que para isso é preciso que o conhecimento saia dessa caixinha aqui, que é muito focada em construção de sistemas, e se espalhe para a sociedade na forma de cálculos que o computador pode fazer para a gente e automação de tarefa. Isso aqui vai gerar eficiência e tempo. Só que beleza, tá muito lindo esse meu discurso. Como é que eu faço isso na prática? Gente, eu entendo que esse processo não é trivial de se acontecer. Por algum milagre, esse pulo fora dessa caixa começou a acontecer recentemente com o analista de dados. Eu acho que é uma questão de tempo para que a gente tenha o pulo sendo dado para outras vagas. Vocês podem fazer isso hoje na empresa na qual trabalham. Isso pode acontecer de duas formas. Se vocês são contratantes, donos de empresas, estudem programação, pelo menos para entender o que a programação pode trazer de ganho de eficiência para o negócio de vocês, e vão atrás de programadores. Programadores, para estar aqui, às vezes são adolescentes que recém começaram a aprender programação, têm esse conhecimento, só não sabem onde aplicar. Se vocês trouxerem o problema e contratarem essas pessoas, um mercado novo abre para eles e para vocês também. E segundo, se vocês são funcionários e trabalham em algumas empresas, estudem programação e passem a resolver os problemas utilizando ela. Eu tenho certeza que isso vai gerar muita visibilidade para o que vocês estão fazendo, as pessoas vão gostar muito do trabalho de vocês, vai gerar visibilidade, vocês vão crescer enquanto carreira, porque vão trazer resultados reais independente de onde vocês estejam. Eu fiz esse movimento lá na Ambev, até hoje eles têm frutos do meu trabalho. Eu fiz esse movimento na Quantitas. Mais interessante, que eu entrei como estagiário na Quantitas e na época a vaga de estágio deles só pedia Excel. Hoje eles só contratam estagiários que dominem Python e eu acredito que muito por conta do que eu e o Adriano fizemos lá. Então esse movimento ele acontece em duas vias. Independente de onde vocês estejam, aprendam a programar. Então fica aqui a minha reflexão. Essa aqui, galera, é até um pouco da filosofia da Asimov. A gente tem uma página que eu vou deixar o link aqui na descrição com o que a gente acredita ser o manifesto da empresa. A Asimov é uma escola de programação focada na linguagem Python, que eu acho que é uma linguagem super fácil para a gente poder atacar todo esse mercado aqui. E a gente se coloca como uma escola de programação para não programadores. Ou seja, eu não quero competir com o mercado de devs, até porque eu não nasci como um desenvolvedor. Eu acho que seria até injusto eu ensinar pessoas para isso. Mas o nosso movimento é tentar levar a programação para o resto do mercado. Porque a gente acredita que quando a gente fizer esse movimento, vai haver um ganho de eficiência geral por aí. Mais oportunidades vão surgir, mais cargos, estilo analista de dados vão ter por aí e todo mundo tem a ganhar. Fica aqui a minha reflexão, espero que vocês tenham gostado. Se não concordem, tem algum ponto a adicionar, por favor, deixem aqui nos comentários. Esse vídeo aqui eu levei bastante tempo para fazer, ele foi muito difícil para mim, porque é uma mensagem que eu acho que é muito séria e eu quero ir aprimorando ela ao longo do tempo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.